camaradas, está no ar o Reunião de Pauta aqui na Causa Operária TV, o canal Reserva. Hoje estamos aqui, sexta-feira, dia 14 de outubro, né? Estamos com o nosso convidado mais do que especial de todas as sextas-feiras, o companheiro Vicente Pietroforte. Bom dia, Vicente, tudo bem? Oi, Márcio, bom dia, Chico. Oi, escuta, cadê a Isadora? Cadê o Uriel? O pessoal tá meio gripado, cara. Não, eles estão por aí. Estão numa missão, por aí? uma missão revolucionária da manhã. Bom dia, Vicente. Tudo bem com você, vocês? Vicente? Bom dia aos companheiros. Bom dia. Queria lembrar a todos de mandar o seu superchat, seu super sticker pra gente, né? Fazer a sua contribuição. Como se diz? Colocar em todas as redes sociais o vídeo, divulgar. Isso, você colocar... Tem várias coisas que você consegue fazer para nos ajudar de forma gratuita, né? Por exemplo, uma das coisas é você curtir o vídeo. Você colocar um joinha aí, apertar a mãozinha lá, pam, positivo. Isso aí ajuda, né, a YouTube identificar que várias pessoas estão gostando e divulgando. Em tese, né? Se não houver nenhum tipo de censura ao nosso canal. Mas, em todo caso, é bom você curtir, né, que outras pessoas vejam que várias pessoas estão gostando do conteúdo. A outra forma, que é gratuita também, é justamente você compartilhar. Você clica aí nessa setinha aí, que viradinha, né, uma setinha viradinha, que tem logo abaixo, e você pode escolher para onde você quer mandar. Pode escolher para o WhatsApp, né? Aí onde você chegar lá pode mandar nos grupos. Dá para mandar 5 em 5, inclusive, né? Você manda para 5 grupos ou para 5 amigos de uma vez só. Você pode compartilhar também no Messenger do Facebook, ou na linha do tempo do Facebook, ou na linha do tempo de algum amigo, no Instagram, né? No Instagram é ótimo, viu? Eu mesmo amo postar as coisas no Instagram. Dá um maior engajamento. Em todo caso, isso é grátis. Então, faça isso, que ajuda a quantidade de pessoas assistindo o nosso programa. Não é, companheiro Chico? E além disso, você pode fazer como fez o nosso grande companheiro Marco Antônio Pereira, que mandou um super sticker para nós, já para a gente começar o programa feliz. Essa né? semana aqui, ou nos últimos 15 dias, o Marco Antônio está sendo campeão de primeiro enviador de super sticker. Todo programa ele manda o primeiro. Parabéns, Marcos. É isso aí. Todos. Parabéns pelo incentivo. A companheira Lu Verdão não quis ficar para trás e mandou também um super sticker, um joinha. Maravilha. Eu já vou mandar aqui pro Vicente, porque o Vicente é o cara, né? Como toda sexta-feira ele que vai escolher o grande campeão do nosso campeonato de super stickers da sexta-feira de manhã. Tem que falar o título completo, Chico. É Campeonato Intergaláctico de Super Intergaláctico ou intergaláctico? Isso é uma discussão importante, né? O Vicente sabe. Eu acho que tanto faz, né, Vicente? Bom. Oi, tanto faz. Tanto faz. Uma discussão ociosa, como se diz por aí. Mande aí seu super sticker, ou então mande um super chat com uma mensagem, né? Um bom dia, uma pergunta, uma crítica, um xingamento, uma ofensa. Pode mandar, não tem problema. Ou então uma proposta de algo para a gente debater aqui, né? Que é mais edificante, né? Ficar ofendendo as pessoas logo de manhã, mas vai saber, né? E manda aí. Vamos começar vendo a charge do J. Camelo, que é uma charge muito interessante. Aqui, ó. Fala aí, Márcio Roberto. Bolsonaro vai à missa. Todo mundo viu agora, né, que Bolsonaro foi na celebração aí do dia 12, né, de outubro, dia da Padroeira Nacional do Brasil, da Igreja Católica. Mas vamos lá, a charge, né? Tem lá, Bolsonaro vai à missa. Aí tem o bispo lá, né? Seria o bispo, alguma coisa, em cima do altar. E o Bolsonaro com asa de demônio, com a unha de demônio. Maria, não, cara? Pode ser também. A Nossa Senhora Aparecida, né? Com o esbucalado. Eu falei, nossa, que demônio é esse aqui na igreja? Achei o sermão muito tendencioso. Tudo bem. Ele achou tendencioso, eu vou falar um comentário aqui. Se ele tivesse lido o Cântico de Maria, né, que tem no livro de Lucas, no capítulo 2, ele ia ver que Maria fala assim, que ela veio para elevar os humildes, né? Elevar os pobres, dar comida para quem tem fome. Realmente, nesse sentido aí, o sermão da própria Maria, lá, do jeito que ela fez aquele cântico dela lá no livro de Lucas, realmente ele é um sermão tendencioso, é uma tendência em defesa dos pobres, né? Começaram a comer, parar de passar fome, que é o oposto do Bolsonaro mesmo. Nesse sentido aí, a galera da esquerda está certa. Você fazer alusão ao cristianismo, a ligar a figura de Bolsonaro,
Isso aí é um erro total, né? Porque o cristianismo em si, a sua base, os comunistas cristãos queriam que todo mundo comesse e tivesse vida e vida em abundância. É isso aí. O que você achou do desenho, Vicente, da Charge? Eu acho ótimo. Eu acho legal quando ele faz o Bolsonaro, ele faz assim a cicatriz na barriga, né? Toda vez, é. Ele com um umbigo estufado, né? Barrigão, né? Ele faz ele assim bastante deformado, né? Uma figura assim bastante esquisita. Mas você sabe, isso é gozado, né? Essa história assim desse diálogo que ele tenta fazer com o cristianismo, né? Porque o Márcio tem toda a razão, né? Ele não tem nada a ver com isso, né? Eu estava lembrando aquela história assim dos falsos profetas, né? Eu não sei em qual evangelho que Cristo fala. Virão falsos profetas, né? Que farão milagres em meu nome. Então eu queria pedir para o pessoal ler com mais atenção a Bíblia, né? Para poder ver quem que são esses caras que estão aí, né? Exatamente. A direita, ela contorce todo o negócio, né? Distorce, na verdade. Sabe uma coisa engraçada que eu vejo assim? Você pega o discurso desse pessoal, né? O esforço que eles têm para justificar aquela frase lá de Jesus, que é mais fácil um buraco, como é que é um camelo entrar num buraco de agulha. Isso mesmo, no buraco de uma agulha, do que o rico entrar no reino dos céus, né? Eu estou trocando tudo, né? Não, mas é isso aí. É isso. É difícil explicar assim, isso aí, né? Não, mas eles tentam explicar, né? Como eles ficam falando. Eu já ouvi pastor falando que São Pedro era um empresário. Ah, sim. Que tinha uma indústria pesqueira. Então, quer dizer, os caras são loucos, né? Isso não está escrito até porque em nenhum lugar, né? Tinha muito empresário naquela época. Era uma coisa normal. Isso aí que o Vicente falou, a gente chama atenção. Isso aqui, ó, Vicente, tem uma parte do... Isso aí está no Ato dos Apóstolos, no Novo Testamento, ali no capítulo 3, onde eles falam... até a alimentação era feita de forma coletiva, né? Toda a comida que tinha era coletivamente, a educação das crianças era coletivamente, o trabalho era coletivo, tudo era coletivo, né? Isso aí você vê como é que não tem nada a ver. Isso aí eram as primeiras comunidades cristãs, né? Que foi derrubada e destruída pelo Império Romano, né? Com muito... É isso aí. Bom, vamos seguir em frente, vamos mostrar as fotos de algumas atividades dos nossos companheiros que estão em atividade nesse exato momento. Isso daí é uma panfletagem em Limeira, no interior de São Paulo. A companheira está distribuindo os panfletos aí para o pessoal na rua, né, conversando, explicando aí porque que tem que votar no Lula e na construção aí, na obra, né, Márcio Roberto? Olha, você conhece essa companheira, não? Conheço. E ela vai ser a nossa convidada. Ela é a nossa convidada de terça-feira. Ela vai estar aqui no nosso programa. Isso aí, a companheira Monique, que está aqui no chat, inclusive, esteve aí na panfletagem aí no... de rua em rua, na sua cidade. Lá. Na rua, na sua cidade, em Limeira, interior de São Paulo. Muito legal, né? Então, voltamos a fazer o nosso apelo. Você que é militante do PCO, está fazendo, né, suas atividades, distribuindo panfleto, batendo na porta da casa das pessoas. Tire fotos, divulgue, né? Mande para nós aqui, para a gente passar no programa, né? Então, faça isso para a gente poder divulgar todas as atividades aí do PCO nesse período eleitoral. Bom, vamos para o momento PIG? O momento PIG de hoje é muito interessante, né, companheiros? Vocês vão achar interessante. O Márcio vai comentar aqui pra gente. O editorial do jornal Estado de São Paulo está falando o título é Abuso da Liberdade de Expressão, que é aquela expressão que você já sabe, quando o cara manda esse aí, é que ele vai pedir para censurar alguém, né? Você já pode saber já que é uma defesa da censura, assim, escandalosa, sempre, né? E aqui ele está falando dos Estados Unidos, né? De um caso nos Estados Unidos, né, Márcio Roberto? Isso aqui é interessante, interessantíssimo, vocês vão ver. Em 2012, né? Em 2012, um jovem invadiu uma escola no distrito de Sandy Hook, em
Connecticut, como é que fala, Chico? Como é que é? Connecticut. Connecticut. Nos Estados Unidos, né? É. E ele invadiu, todo mundo lembra desse episódio, né? Ele invadiu uma escola e matou 20 crianças, matou a mãe dele e se matou. Isso aí foi notícia aí por vários dias, inclusive aqui na imprensa no Brasil. Porém, o que acontece é o seguinte, lá tem um radialista de extrema-direita chamado Alex Jones, né? Ele é dono de um site Infowars. E o jornal aqui, Folha de São Paulo, fala que é um site de desinformação. Seja lá o que for isso, né? Tudo bem. Aí o Estadão. ele chega e fala o seguinte, que esse ataque aí foi uma grande encenação do governo norte-americano para poder confiscar as armas dos cidadãos. E ele bateu nessa tecla, falou que aquilo ali é uma encenação, que está acontecendo mais, e que isso daí é terrível, que é para poder tirar as armas dos cidadãos, todo mundo tem que ter direito às armas e etc. Isso ele falou na rádio, é um radialista, e falou no site, que a Folha aqui está chamando, que o Estado de São Paulo está chamando de o site de desinformação. O que ocorreu? Né? Ocorreu o seguinte, por ele ter falado isso, né, ele foi condenado a pagar R$1 bilhão à família das 20 pessoas que foram assassinadas. Por ele ter falado isso aí. Falou que era uma difamação. E era tipo uma zombaria do luto das pessoas e tal. E eu gosto que o Estado de São Paulo, como ele é um sucursal dos Estados Unidos, ele fala a seguinte questão interessante aqui. Ó. Isso aqui é ótimo. É um sinal de que a liberdade de expressão tem limites. A primeira emenda não é uma licença para disseminar fraudes, e se elas deixarem vítimas, o preço pode ser alto. Quer ver? A pessoa falou, levantou uma suspeita contra o governo, que também... Até eu fiquei com a pulga atrás da orelha agora. Eu quero saber também, como se fosse mudar alguma coisa na minha vida. Mas o lance é que ele deu uma opinião. Ele falou que acha que aquilo lá é algo feito pelos Estados Unidos, né, ou provocado ou criado, uma encenação, até paga pelos Estados Unidos, para que acontecesse aquilo lá, né, para ele tirar as armas dos cidadãos. E ele foi condenado agora pela justiça a indenizar as famílias. Porque ele está disseminando fraudes e está deixando vítimas. Olha que coisa. Mas tudo bem, é isso aí. É para a gente ver, né, que a primeira emenda lá que fala sobre a liberdade de expressão, lá como aqui, né, que aqui é um reflexo de lá, né, o pessoal já rasgou há muito tempo. Já vai virando letra morta, né? É interessante mesmo, né, Vicente, que o pessoal vem tentando... o cara, tudo bem que a história do cara é absurda, né? Mas não importa, ele tem o direito de contar a história absurda que ele quiser, né? Sabe o que eu acho engraçado? É o seguinte... essa história do lance das armas, né? Como esses argumentos aí são todos falaciosos, né? Parece, assim, pelo que o Márcio está falando, né? Que o cara disse que eles encenaram aquilo para que aquilo fosse um motivo para você proibir as armas. Primeiro que se você tem uma legislação e os legisladores querem proibir as armas, eles vão proibir com motivo ou sem motivo. Isso daí não é um motivo, digamos assim, racional para você proibir as armas ou não. Não é isso, é uma desculpa que eles vão usar, é uma desculpa demagógica. Porque o que eles vão usar? Vão se valer do quê? Do luto dessas pessoas, do sentimento, da coisa horrível que é alguém chegar com uma arma e matar uma criança, matar professores, enfim. Entrar com uma arma numa escola e fazer esse tipo de coisa, né? E aí você se vale disso, né? E você pisa em cima do luto das pessoas para fazer as duas coisas, né? Fazer o que esse cara fez, mas também para você usar esse argumento para ir de encontro à questão das armas, né? Então, eu não sei se eu fui claro, né? Parece assim que os dois, né? Acabam fazendo a mesma coisa, né? Tanto o cara que fala que foi uma encenação, quanto aquele cara que usa essa encenação para censurar uma pessoa, né? Deixa o cara falar. Se o cara tá falando besteira, o que você tem que fazer é o seguinte: você pega e combate. Você chega e fala, não, é o seguinte, olha, eu sou o pai dessa criança que morreu, quem é esse cara para falar isso, etc. Vai lá, toma satisfação diretamente até com a pessoa. Agora, com esse papo, assim, esse negócio de proibir as armas, isso não tem condição. Por quê? Primeiro que é o seguinte, isso é uma falácia total. Se uma pessoa quiser, né, ela faz uma arma, assim, com
com PVC, com cano de PVC, enfim, não teve o caso lá do cara lá que matou, parece o japonês, assim. Né? Isso mesmo. Ele fez uma arma assim, caseira. Uma arma caseira. O pessoal não faz armas. Assim, vê o que o pessoal faz na cadeia com as sobras do que tem ali. Não é? Arma, faca, até máquina de tatuagem os caras conseguem fazer. Né? Então você imagina se o cara não vai fazer uma arma, não vai entrar numa escola, não vai criar o estrago. Esse não é o problema, né? O problema não é esse. Mas eles ficam desviando a atenção para isso, né? Aí faz uma multa dessa do cara, o cara não vai conseguir pagar nunca, não é? Então é uma coisa assim meio desmedida, quer dizer, você não pode falar nada. Sabe, quando teve o lance lá do 11 de setembro, quantas pessoas não dizem que aquilo é conspiração do governo, não é? Quantas pessoas não disseram que foi o próprio governo que jogou os aviões e que fez tudo aquilo para poder continuar com a sua política intervencionista, imperialista, né? Como é que fica isso? Você vai processar essas pessoas também? Inclusive, é muito suspeita a história toda e a gente nunca vai saber, né, a realidade sobre isso daí. É uma daquelas coisas que fica no ar, né? Justamente. Bom, seguindo em frente aqui, a gente tem uma situação interessante, falando em momento PIG, Márcio Roberto. Desde o último dia 5 de outubro, a Rede Globo está operando aí com a concessão vencida. Né? Venceu a concessão da Rede Globo no último dia 5. E a Rede Globo só opera porque eles tinham protocolado um pedido de renovação e tem uma lei aí que diz que você pode operar em suspenso aí, contanto que você tenha feito esse pedido, né? A gente viu muita demagogia por parte do Bolsonaro com essa questão, né? Que ele ia impor obstáculos à renovação da concessão da Globo, ou que ele não ia renovar a concessão da Globo, etc. e tal. Mas agora a gente tem que ver o que será feito, né? Porque eu fui ver aqui e isso está em aberto ainda. Né? Não foi renovado e nem cancelada a concessão da Rede Globo, né, Márcio Roberto? Isso aqui é um tema isso é um tema que a gente tem que fazer um debate legal aqui agora, né? Nós vimos aqui vários bolsonaristas discursaram no Congresso. Inclusive, eu quero dar destaque aqui ao Cajuru, né? O famoso Cajuru. Quem não lembra dessa figura aí, né? Que eu não tenho a menor ideia que ele era eu nem sei se ele é propriamente bolsonarista, né? Você não acha que ele é bolsonarista? Ele vai votar no Bolsonaro. Eu não sei. Mas o fato é o seguinte, tem outras pessoas que estão mostrando a necessidade do presidente Jair Bolsonaro renovar a concessão da Rede Globo. Não sei se tem alguém bolsonarista assistindo aqui esse programa, né? Mas se tem, fica aqui uma coisa. Mas, tá vendo aí como é que Bolsonaro é um hipócrita? Ele chegou a levantar um cartaz na frente lá da emissora Globo Lixo, né? Mas, segundo aqui o que as pessoas estão colocando, né? Eu vou mostrar aqui um trechinho aqui do que o Cajuru fala. Ó. Ele fala o seguinte, né? Isso aqui é o que basicamente as demais pessoas colocam também, né? Aqui, ó. Nossa, eu me perdi aqui. Mas é assim, ele fala o seguinte, que a Rede Globo é um patrimônio cultural, né? É um patrimônio cultural. Tem uma ótima programação, são feitas coisas maravilhosas, é um patrimônio cultural. O pessoal tá falando aqui no chat que ele é bolsonarista mesmo, o Cajuru. Eu vi coisas dele. O partido dele, Chico, ele é do Podemos, né? Certo. Ele é do Podemos, do Goiás, ele é do Goiás, né? E aí tem o pessoal do PL e várias outras pessoas que eu olhei aqui, né? Onde disse que eles são críticos da Rede Globo, porém reconhece a qualidade de produção e programação da emissora, e que Cajuru, na opinião dele, considera como um patrimônio cultural. Está vendo aí, né? Aquilo que há de mais antidemocrático no Brasil, né? Uma família de uns 5 vagabundos aí, que ganharam isso aí na ditadura militar. Todo mundo sabe que existia, que o Roberto Marinho era dono de um jornaleco lá no Rio de Janeiro chamado Globo, né? Que conseguia ter vários patrocínios lá e circular com suas mentiras naquela época já, né? Um jornal bem direitista. E aí, devido ao apoio
que eles deram à ditadura militar, as suas manchetes, as suas páginas, todas voltadas para apoiar a ditadura militar, e eles ganharam aí a concessão da Rede Globo, a concessão de rádios aí infinitas no Brasil inteiro e tal. E até hoje eles têm esse monopólio, né? Que é assim, é um roubo assim, descarado, né, do direito das pessoas darem a sua opinião. Você pode ver que ninguém consegue ter um canal de televisão. Fica aí essa família de vagabundos, e aí você tem os sindicatos, tem a CUT, tem tudo e tal. Mas aqui o seguinte, Bolsonaro, isso aqui é outra coisa para vocês falar para os bolsonaristas quando a gente for bater de porta em porta lá e virar o voto do pobre para votar no Bolsonaro, para votar no Lula. O Bolsonaro, ele é um hipócrita. E ele falou que a Rede Globo é lixo, mas renovou a concessão. E aí? Por que em vez de concessão para a Rede Globo não abre concessão para todas as universidades do Brasil? Por que uma USP, que Vicente aí conhece muito bem, isso aí sim é um patrimônio cultural da humanidade, é a USP. É ou não é, Chico? Nada a ver com a Globo. Por que a USP não tem um canal aberto? A USP não tem um canal que não pega em lugar nenhum? Não, tudo bem, mas canal aberto lá eu nunca assisti, rádio, né? Tem a rádio lá, que inclusive é até boa, inclusive. É muito boa a Rádio USP. Tem a rádio e tem um canal lá, mas o canal ele é muito, não pega em lugar nenhum, isso que o Márcio falou. A rádio ainda pega, né? É uma programação boa, né? Posso comentar? Pode, claro, pode comentar. O caso aí. Não, eu queria assim, eu concordo totalmente com isso que como o Márcio começou, né, a fala dele, a questão assim do Bolsonaro e da Rede Globo, né? Ele não foi lá agredir a Rede Globo? Não teve aí lá no dia da Nossa Senhora lá de Aparecida os bolsonaristas lá com a camisa verde e amarelo xingando que era a TV Aparecida, quer dizer, uma TV católica que em princípio não tem nada a ver com a Rede Globo, né? E aí você fica falando, peraí, qual é, né? Esse pessoal é louco. Agora a questão é a seguinte, onde é que está a coerência? Você chega lá, diz a Globo lixo, libera a concessão, tá na cara que isso é um papo furado, né? Ou ele está mentindo quando ele fala que a Globo é lixo, ou ele está mentindo quando ele entrega a concessão, ou ele está mentindo quando ele faz as duas coisas, né? É isso que as pessoas têm que começar a perceber, que defender o Bolsonaro é defender o indefensável, né? Você já começa a entrar no mundo da loucura, porque não é possível, ou você tem o mínimo de princípio, ou você então é qualquer coisa, né? Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Agora, a questão da Globo, essa história de patrimônio cultural, tem que discutir isso, sim, porque o que ele está chamando patrimônio cultural, né? Vamos começar a ver o seguinte, a Globo, quando ela começou, eu lembro disso, eu era criança, né? E se você pega assim, algumas novelas da Rede Globo, alguns diretores, por incrível que pareça, você vai encontrar coisas muito progressistas. Eu lembro de uma novela que chamava Sinal Fechado, que tematizava uma greve, né? Eu lembro que tinha uma que chamava o Espigão, né? Que o tema era a destruição acho que era no Rio de Janeiro que se passava a novela, por meio da construção civil, né? Isso era denunciado ali na novela, né? E uma série de outras coisas, assim, desmandos da burguesia. Aí depois isso foi acabando, né? Isso foi sendo substituído por um bando assim de pessoal bombadinho, um pessoal assim, que não sabe nada de arte dramática. Antigamente você encontrava lá, assim, Jardel Filho era ator da Rede Globo, sabe? O Juca de Oliveira, o próprio Tarcísio Meira, ele é um ator muito bom. Você tem que ver ele fazendo bons papéis, né? No Grande Sertão Veredas, lá, ele faz o papel de Hermógenes, ele manda muito bem. Eu lembro de assisti-lo numa peça de teatro, chamava Um Dia Muito Especial, né? Que é do Héctor Escola, que é sobre uma denúncia do fascismo, né? Ele fazia papel de um gay que era perseguido pelo fascismo. Foi muito bem encenado, quer dizer, é um ator global, junto com a Glória Menezes, outra atriz global. E você vai encontrar figuras assim, o José Wilker, independente da opinião política, assim, o Carlos Vereza, ele é um ator muito competente, né? E o Carlos Zara, né? Que é um grande ator. Esse pessoal foi sumindo, né? Você não foi repondo, né? Esses atores, e aí você foi ficando com lixo, né? Que são atores assim, muito meia boca, novelas. Eu lembro uma vez que eu vi um especial que era o Inspetor Geral, né? Agora eu me esqueci, é de um autor russo. Eu não conheço literatura russa, então eu vivo confundindo os autores lá. Mas então você vai. Era bom, o Zembinsky, né? É que eles, como estavam montando a televisão, eles ainda não tinham montado
um grupo de atores e diretores, né, que fossem assim, esse lixo que está por aí. Eram boas pessoas, né, eram pessoas que tinham uma competência, e por mais, então eles não tinham um domínio total do que estava sendo veiculado ali, então você encontrava, né, o que eles chamam de furar a bolha, você encontra um monte de exemplo, né. Aí depois foi virando assim isso que a gente vê, né. Agora, sempre foi de direita, mas mesmo sendo de direita, havia espaço para alguma coisa, né? Hoje parece que eles têm um controle total da programação, né? Inclusive hoje é mais fácil de controlar. Eu queria sugerir para os nossos ouvintes aí, para o pessoal que está assistindo a gente, no final de semana, assistir um filme aí que está no YouTube. Eu até fiz um texto para ele. Eu não sei como é que está o lance do DCO, né? Que a gente está reformulando tá rolando, lá. tá no ar. Está no ar. Está reformulando o site. Então, as colunas, assim, elas estão sendo atualizadas e tudo mais, mas eu fiz um texto que tão logo esteja tudo pronto, vai ser publicado, que é sobre o Terra em Trânsito do Glauber Rocha. Lá, você vê, né, o Paulo Gracindo, ele faz papel, assim, de uma espécie, assim, de Roberto Marinho, não é? Você vê todo o papel que ele vai tendo, assim, de receber matéria paga pelo imperialismo, se vender para o imperialismo, tudo isso vai sendo tematizado no filme, né? E é um filme que fala de eleição, então é bom prestar atenção, né, para ver o que são essas lideranças, né? Lá tem uma figura lá que é o Porfírio Dias, né, que é o Paulo Altran. Ele é o Bolsonaro, né, com um revólver na mão, a cruz na outra. E o José Lilgoy é um líder mais popular, né? É uma figura assim, próxima do que é o Lula, né? Ver o que acontece na eleição, né? A rasteira que a direita dá por meio dos veículos de comunicação. Então, essa história de brigar com a Globo é um papo furado. Na hora H, a Globo vai apoiar o Bolsonaro e o Bolsonaro vai apoiar a Globo. Igual já está acontecendo. E isso que você falou é interessante, né? Porque como eles detêm aí os meios materiais, eles conseguem cooptar toda a classe artística do país, né? Isso mesmo. Hoje em dia, um ator assim que queira ter uma carreira e se posiciona de alguma forma contra os interesses da Globo é bem complicado para a pessoa, mesmo que ele nem seja da Globo, né? Eles têm esse poder aí, né? De cooptar, porque você citou realmente, né? Que sempre teve muitos. Eles têm a capacidade de contratar os melhores, né? Mas eles têm também o poder de cooptar todo mundo através do dinheiro, né? Veja o caso, por exemplo, assim, até só não quero me estender muito, mas pega o caso da Miriam Leitão, da Sandra Nemberg, todo esse pessoal que está hoje na Rede Globo, eles eram de uma antiga TV que chamava, acho que TV Abril, era uma coisa assim, não era assim, ninguém está falando que era uma TV comunista como a nossa, não é nada disso. É claro, é bem diferente. Eu esqueci o nome da TV, mas eles passava acho que na Gazeta, que era mais barata para você veicular material alternativo. Então, o Marcelo Taz era desse time aí. Né? Uhum. Se você conseguir recuperar as gravações disso daí, passava no domingo à tarde, eu lembro que eu assistia. Você vai ver que eles têm até discursos progressistas. Eu lembro, assim, acho que é a Mônica Teixeira, que ela chamava, ela tem uma entrevista dela pressionando o Erasmo Dias, né? Indo em cima do cara. Né? O Erasmo Dias, ou o zumbi que eu tirei do túmulo, né? Mas você vê, ele era um cara de extrema direita, ele era uma figura assim, ele era um epígono de Bolsonaro, ou uma coisa parecida, né? Uma figura, antes do Bolsonaro surgir, né? Ele já tinha aquele discurso assim de militar, de policial, uma coisa truculenta, bastante bestializada. E eu me lembro assim, que eles iam de encontro a esses caras, né? Eles pressionavam eles. Hoje você vê se isso ia acontecer, né? O próprio Fernando Gabeira, leu o primeiro livro dele lá, o que isso. O Fernando Gabeira foi totalmente cooptado, né? Totalmente cooptado, né? Então você vê que isso acontece não só com os atores, né? Com os jornalistas também. É verdade, sim. Com os jornalistas também, ainda mais, né? O próprio Jô Soares, vê o Jô Soares, ele trabalhava ele fazia filme com o Rogério Sganzerla. Uhum. Ele tem um filme, acho que é esqueci o nome dele agora. Ele teve que virar o Jô Soares teve que virar um esquerdista meio enrustido, né? Isso mesmo. No fim das contas, né? Mas outro foi cooptado. Opa, beleza. Deixa eu só agradecer aqui. Teve um monte de super sticker, Marcos Roberto, que eu não agradeci. Aqui é uma falta de educação. A companheira Angelina Dias mandou um 100.
vermelho. E o companheiro Cultura Búzios Agostinho mandou um joinha vermelho também. Obrigado, companheiros. A companheira Solange Pereira, ela mandou uma carinha. Sabe qual é a cor da carinha? Qual é? Vermelha também. Aí sim, hein? Tá vermelho o nosso chat hoje, né? Uma carinha com carinha vermelha, chifruda, né? Obrigado. É um capetinha, né? É um capetinha, exatamente. Obrigado, companheira Solange. E agora chegou da companheira Nara Lima, um limãozinho, né? Que ele tá fazendo um movimento aqui, ele se vira de costas e dá um tchauzinho, né? Muito interessante. Deixa eu ver. Não é um golpe de capoeira que ele tá dando? É um limão acenando para se despedir enquanto pisca e envia uma estrela cadente. Isso mesmo. Ele dá uma estrela de capoeira, não é? Ele é uma estrela que sai da mão dele, assim. Não, achei que que ele você ia tá dar um vendo golpe. a imagem fixa aí, né? Tô vendo a imagem fixa. A gente tá falando de cultura, né? Eu queria mostrar rapidamente que saiu a nova revista Breton, do coletivo de artistas, né? Aproveitei que o Vicente já tá aqui, ó, e trouxe a revista para todo mundo ver, né? Que é a revista do coletivo de artistas do PCO, o GARI, o Grupo por uma Arte Revolucionária Independente, né? Então, se você saiu a nossa nova revista, tá aqui, ó, Oswald de Andrade na capa, né? Muitas matérias sobre a principal questão aqui é a semana de 22, né? É a principal tema da revista, mas tem outros matérias sobre outros temas também, né? Mas quem se interessa por isso, pela semana de 22, que está completando seu centenário agora em 2022, né? A gente tem alguns programas que o companheiro Vicente, o companheiro Rui e o companheiro Henrique fizeram aqui na Causa Operária TV, da Arte e Revolução, sobre isso, mas a gente tem também a revista Breton aqui, ó, com esse debate aí complementando, né? Então, se você quiser adquirir a sua, entre em contato comigo, com o Vicente, ou então com o Henrique Arias, ou com qualquer militante do PCO, e fala que você quer a nova edição da revista Breton, né? Certo? Você viu, Vicente? Daqui a pouco você vai pegar a sua, né? Eu preciso pegar a minha. Que eu ia toda quinta-feira ali, antes das eleições, e de derrubar o canal da gente, né? Eu ia regularmente, né? Toda quinta-feira a gente fazia o programa. Agora mudou, né? Vai mudar o horário do programa. Isso. Mas eu acho que já está, né? Pelo menos o do Manuel Bandeira e alguns mais. Acho que o primeiro já foi colocado, né? Porque estava tudo na nossa TV, né? Agora o pessoal está recolocando, né? O né? pessoal colocou de volta. Eu acho que já Na tá. TV Reserva, né? Uhum. Então vale a pena, procura lá Arte e Revolução. Tem uns debates bem legais. Do primeiro ao quinto programa, a gente está debatendo na Semana de Arte Moderna. E tem um debate lá muito legal sobre o Oswald, assim, é bem interessante, sabe? Vale a pena lá. Para o pessoal que gosta de literatura, assim, dá uma olhada lá no Arte e Revolução. Bom, tem uma mensagem aqui, Vicente, no chat. O companheiro Alessandro Santos Leitão falou aqui, ó, que bom dia, Chico, né? Alessandro Leitão, poeta afiliado ao PCO. Como posso entrar em contato com o professor Vicente? Gostaria de enviar poesias para ele. Né? Ele quer falar com você, Vicente. Como é que ele... Passa meu contato para ele, passa lá o WhatsApp. Vou falar para ele. Manda uma mensagem, ó, Alessandro, eu botei meu telefone aqui no chat, manda uma mensagem para mim que eu te passo o contato do Vicente, tá bom? Aliás, a gente é um projeto assim, antigo, né? É meu, da Marília, da gente fazer o Na Breton colocar um setor de poesia, né? Para os companheiros do partido publicarem, ou fazer um suplemento, assim, que agora em período de eleição a gente fica disperso, né? A nossa concentração é outra, né? Mas já tem tá essa acabando, ideia, né? E tem essa ideia da gente fazer porque aí muita gente escreve poesia, né? No partido, prosa, poesia. Quando eu vou nas convenções, o pessoal me procura, assim, aí a gente troca o WhatsApp, eu recebo, né? E aí é algo assim que é legal, né? Porque vale a pena, né? A nossa poesia assim dos companheiros, tal, dos poucos que eu já li, ela é uma poesia diferente, né? Muito do que a gente estuda no partido, tal, aparece ali, né? Legal. Então acho que vale a pena a gente fazer isso. Bom, vamos comentar aqui, né, Márcio Roberto, o tema que a gente está destacando aqui no nosso título, nosso tema central, né? Que é justamente algumas notícias sobre voltou aí a aparecer na imprensa a questão dos institutos de pesquisa, né? Primeiramente, saiu uma pesquisa muito louca aí que diz o seguinte, que o Lula teria
77%, perdão, de chance de vitória nas eleições, segundo uma fórmula, né, que prevê o resultado do segundo turno, né, num modelo que foi inventado aí por cientistas políticos. Diria que o Lula tem 77% de chance de vitória, ou seja, nem precisamos votar, é isso? Podemos ficar em casa? Ligar a TV Zona lá? Parece aquela piada, né? Que eu sempre ouvia desde criança lá em casa, que é assim, né? O compadre chegou lá e falou: mulher, tô eleito, mulher, tô eleito, né? Eu já pode encomendar o terno que eu tô eleito. Aí no dia da votação ele tem um voto só, né? Aí ele chega revoltado: ô mulher, nem você votou em mim? Ah, você falou que estava eleito, eu votei no compadre Manuel, que tinha pouco voto. Não, isso aqui é assim, você viu que. Você vê como é que é interessante, né? Todo mundo que está nos vendo aí. O pessoal chegou e começou com. Já ganhou a esquerda no primeiro turno. Isso aí escondeu, né? Falsificou a realidade. E Bolsonaro foi para o segundo turno aí com praticamente a metade da população votou nele, né? Pelo menos a metade dos eleitores votaram nele. Agora, a própria direita já arrumou uma fórmula. Não é que nem a esquerda, que é 51%, 50% mais 1%. Não, é 77%. Ou seja, isso aí é para fazer o pessoal ficar em casa. O Chico falou certo, é para ninguém ir votar, né? Ou aquele cara que está na Folha de São Paulo, não, que é um jornal que está apoiando o Bolsonaro. Não, né? Imagina, né? Você vê que o jornal que está defendendo o Bolsonaro fala que Lula... que ele fez uma fórmula aí, deve ser lá de Harvard. Né? Não é que é uma pesquisa, porque a pesquisa até, né? Ele fez a pesquisa, agora fez uma fórmula, né? Que mostra que o Lula vai ganhar as eleições. Conta matemática. Então, na conta, o Lula tem 76,7% de chance de ganhar e o Bolsonaro só tem 23,3%. Que fórmula que é? Não, vamos deixar o nosso convidado especial falar um pouco, né? A gente teria que botar a equação aqui, né? Não, mas você sabe assim, né? Eu tô lembrando assim, tem uma história em quadrinhos, eu li faz muito tempo, é uma história antiga, chama Bela Mais Perigosa. É de um cara que chama, se eu não me engano, né? É do Angus Mackay. É uma história que ela começa assim, tem uma convenção em que um cientista ele mostra uma fórmula em que ele mostra que a Terra, o planeta Terra, é o único planeta habitado do universo, né? Aí vem chegando um disco voador, assim, perto da Terra, e aí o ET, ele desce lá no, como chama, lá no Congresso, e fala, não, peraí, mas se você mexer aqui nessa fórmula e ver que esse coeficiente X está... Se você mudar esse coeficiente, mostra que é infinito, não é? Então, a matemática ela é assim, ela não vai garantir uma certeza, ainda mais numa coisa flexível como essa história de eleição, não é? Isso é para enganar as pessoas, isso não tem cabimento. Em vez de você falar, vamos para a rua, né? Vamos fazer a propaganda, vamos discutir com o eleitor, né? Papo face a face. Não, né? Eles vêm com essa fórmula. Vocês sabem, né? No dia da eleição, eu tive uma crise muito forte assim, na minha artrose. Eu quase não conseguia andar, mas eu fui votar. Mas sabe o que passou pela minha cabeça? Me passou pela minha cabeça assim, já que o Lula ganhou, né? Eu não estou brincando, estou falando sério. Para que eu vou votar, não é verdade? Ele já ganhou mesmo no primeiro turno. Então, ainda bem que eu fui. É uma farsa. É uma farsa. Ainda bem que eu até teria um motivo, falar assim, olha, veja bem, uma questão de saúde, mas que absurdo é esse, não é? E essa fórmula, assim, eu estava dando risada, a hora que o Márcio começou a comentar aquela história lá do votei no comadre, no compadre, mas é isso mesmo, né? É isso mesmo que vai acontecer, já que ele já ganhou mesmo, para que eu vou votar nele, né? Então, isso é uma coisa... não tem sentido isso, né? Isso é uma coisa extrema, né? Vamos dizer assim, essa questão do nem vou votar. Mas tem também o cara que, não, tudo bem, ele vai votar, mas ele não vai mobilizar, ele não vai fazer campanha, ele não vai panfletar, ele não vai conversar com as pessoas para convencê-las a votar no Lula, porque ele acha que o Lula tem quase 80% de chance de ganhar. Com esse tipo de colocação, né, o pessoal fica nesse clima. Sabe o que é gozado, Chico? É o seguinte, o pessoal fica chamando os bolsonaristas de gado, ofendendo o pessoal, falando que eles acreditam que a Terra é plana, né? E falando assim, olha, você tem que ter o discurso científico, olha a ciência, tal. Aí a ciência prova para você
que essas urnas, a urna não, desculpa, a ciência prova para você que essas pesquisas elas têm alguma coisa errada aí. Não é? Tem alguma coisa muito enviesada nessas pesquisas. E outra que é essa história assim, de que vai ganhar no primeiro turno. Como assim? Metade da população brasileira está apoiando o Bolsonaro, que você tem um empate técnico. É uma loucura isso. A urna mostrou isso para as pessoas. Mostrou. Eu via quando o Bolsonaro saiu na frente, né? O desespero dos comentaristas, né? O desespero deles, tentando justificar por que isso estava acontecendo, né? E agora você tem os dados, isso é um dado científico, né? Desde que a urna não seja fraudada, você tem um dado científico aí, não é verdade? Como ela é extremamente científica, né? Ela é eletrônica, infraudável, né? Infraudável. Então, o que está errado? Não, ou a urna está errada, não é coisa que não é possível estar acontecendo, ou as pesquisas estão erradas. Agora, você confia nas duas coisas, já que elas mostraram resultados opostos, fica difícil. Tá tão maluco quanto um cara que acredita que a Terra é plana, e é isso. Então, quer dizer, na hora que a ciência te ajuda, você saca ela do bolso, né? Mas na hora que ela mostra que você está fazendo uma análise errada, está mostrando que a tua análise não é análise, é palpite, então você tem que começar a pensar um pouco, não é? Mas o pessoal não muda, né? Eu já vi vários assim comentaristas no 247, em outros canais, né? Que merecem um pouco de atenção. Você vê os caras indo de encontro, eles falando, não, a pesquisa está certa, olha, quer dizer, né? Vamos pensar um pouco mais sobre isso, né? Para você não começar a agir de acordo com aquilo que você tanto censura, né? Ciência é ciência, né? Se os números estão mostrando que metade da população apoia o Bolsonaro, a gente tem que mudar a nossa tática, né? E eles não mudam, né? Eles continuam com a mesma tática. É o fim do mundo, né? É isso aí. E isso me lembra quando eu era criança, que eu estudava numa escola, eu tinha aula de religião e aula de ciências. Eu era criança de 6 anos de idade. E aí um dia minha tia perguntou para mim, tinha uma tia, né? Se eu acreditava em Adão e Eva ou se eu acreditava na teoria do Darwin. E eu falei que eu acreditava nos dois. Ela falou que era impossível você acreditar nos dois, porque uma coisa... Quando eu era criança, você aprende os dois na escola. Pelo menos eu aprendi os dois na escola. Eu achava que os dois eram verdade. Eu aprendia também. Também aprendi os dois. Ela falou, mas como é que você acredita nos dois? É impossível. Aí você pensa, né? Em livro de educação moral e cívica. Livro de educação moral e cívica vinha com esse papo. Eu estudava em escola de padre, né? Então era aula de religião mesmo, assim, lendo o trecho da Bíblia e tudo. É muito louco. E uma outra coisa interessante sobre ainda os institutos de pesquisa, né? Como é que chama? O Senado... Não, eu acho até que foi os deputados, a Câmara dos Deputados, queria abrir uma CPI, né, para investigar os institutos de pesquisa, né? Mas o Alexandre de... é o inquérito da PF, perdão, da Polícia Federal. Para investigar, porque é muito estranho, né? As pesquisas que dão uma coisa e aí chega na hora e elas erraram de forma tão grotesca todos os resultados. E aí, então, o Alexandre de Moraes, né, como ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, foi lá e barrou os inquéritos da PF contra os institutos de pesquisa, né, mostrando que é muito suspeito, no mínimo, porque se tivesse tudo certo, deveria deixar o pessoal fazer o inquérito, né? Mas o Alexandre de Moraes, ele é igual a urna eletrônica, não é verdade? Científico. Ele é científico. Não, ele é... ele é até um ser evoluído. Você pode ver que ele não tem cabelo, igual eu. Exato. Meio do mesmo planeta. Porque o cabelo é um negócio meio que... Como se diz? É um ornamento apenas, então não precisa ter, né? Bom, é isso. Márcio Roberto, vamos falar, para encerrar, duas coisas. Primeiro, vamos falar da Universidade Marxista. Vamos falar da Universidade Marxista. Aqui eu queria fazer um chamado aqui, o pessoal, especialmente, quem está nos assistindo aqui, né, ao vivo ou gravado, e não se inscreveu, né? Eu conheço várias pessoas aqui, já conversei com várias pessoas que estão nesse chat, e eu consigo ver aqui algumas delas, pelo menos 3 aqui no mínimo, que não se inscreveram na Universidade Marxista. Uma coisa, vocês estão vendo aí o acerto do PCO, né?
PCO colocou que tinha que ter mobilização, não tinha negócio de conversa que já tinha ganhado as eleições do primeiro turno, tinha que mobilizar e etc., vermelhar as coisas, tirar os cercadinhos e tal, coisas que não foi feita, e aí a realidade cai sobre a cabeça das pessoas assim como se fosse uma pedra, uma montanha, pá, né? O Vicente falou aí o desespero do pessoal da esquerda nos outros canais, tentando justificar isso aí, né? E agora, no segundo turno, nós estamos novamente colocando a forma correta de se fazer essa campanha. É você ir lá nos bairros pobres, onde estão a população pobre, que é a extrema maioria da população brasileira, ir lá e descobrir quem é o cara que votou no Bolsonaro e explicar que não tem vantagem nenhuma. O que o pobre vai levar aí é aquela piada lá, né? O que fulana levou atrás da horta, né? Não tem nenhuma vantagem de votar no Bolsonaro. Por que eu estou dizendo isso aqui? Isso aqui, esse acerto do PCO é fruto do nosso profundo conhecimento do marxismo. E vejam bem, essa foi a maior campanha eleitoral de toda a história do PCO. E as pessoas que se estiveram na linha de frente dessa campanha, que foram candidatos, que distribuíram 6 milhões de panfletos, são as pessoas que estão fazendo esse curso de História do Brasil, né? Isso aqui é uma coisa sensacional. E mais uma coisa, quando a gente está falando aí tem uma coisa interessante, Chico, que vocês estavam falando de darwinismo e tudo mais, isso aqui nós comprovamos a evolução na prática, né? Quando você age sobre a realidade, quando você enfrenta a realidade e você impõe uma ideia, você age sobre ela, há uma transformação. As pessoas que fizeram esse curso aqui e que agiram são pessoas diferentes aqui nessa sociedade. Isso é verdade. A vanguarda está preparadíssima. E se você também quer fazer parte disso aqui, não fique de fora, né, desse curso de História do Brasil. É Brasil, uma interpretação marxista de 500 anos de história, algo inédito, né? Você não pode ter a pretensão de achar que sabe, que conhece a história do Brasil. Se não há uma interpretação marxista, não vale de nada esse conhecimento seu. Desculpa, né? Essa é a realidade. Então, venha conosco fazer esse curso de História do Brasil. A nossa Universidade Marxista, a nossa 44ª Universidade Marxista. Até agora é a mais importante de todas, né? É a primeira vez que se faz uma interpretação, um debate marxista da história do Brasil. Então entre em contato conosco, né, e faça já a sua inscrição. E, bom, para encerrar, companheiros, o Vicente está aqui conosco, né? Ele vai escolher... Oi, Chico, eu só queria reforçar o que o Márcio falou, né? Eu fiz o módulo 1 inteiro, né? Estou fazendo o módulo 2 agora, né? E eu fiz a inscrição nos módulos restantes. Eu acho importante fazer, sabe? O curso está sendo muito bom. O módulo 1 foi muito bom. A maneira como o Rui foi mostrando, né? Colocando os temas, a ordem que ele falou, as correlações que ele fez assim com a geopolítica, com a história, né? Da Europa, a história do que estava se passando no mundo para o que aconteceu aqui, né? A maneira como ele explicou também, a maneira como ele foi tratando as personagens da história do Brasil, isso daí foi importante, né? E essa segunda parte começou muito bem, né? Essa questão da Revolução Francesa, tudo isso a gente precisa conhecer melhor, sabe? Esses movimentos, eles vão se repetindo, e foi a base, assim, pro Marx, pro Engels, para que eles discutissem, né? Vocês vejam, assim, quando eles publicam lá a primeira edição do Manifesto Comunista, conforme os prefácios, né, das edições posteriores, conforme o Engels vai atualizando aquilo, falando, olha, teve essa sobrelevação aqui, né, uma outra revolução ali, nesse momento que os operários se organizaram, eles fizeram isso, deu certo, fizeram aquilo, não deu certo, tem que repensar. Então, eu acho muito bom, né, a maneira como foi acontecendo. Então, eu queria sugerir para o pessoal, assim, que inclusive está para prestar vestibular, isso daí, as informações que eles estão dando estão todas precisas, né? As datas, as personagens, as pessoas da história do Brasil. E está muito bem explicado, porque quando você tem o marxismo, né, como base, ele consegue pegar os fenômenos, né, os mais díspares possíveis, né, e você vê um cimento ali, né? Você vê uma explicação para aquilo, né? Então, é essa metodologia que ele está seguindo. Então, eu queria sugerir para os companheiros fazer as inscrições, etc. Porque está muito bom mesmo, né? Não sou só eu, não é só o Márcio, né? Que a gente, somos entusiastas aí do que se diz aqui no PCO, mas o curso está muito bom, né? E aí você vê as críticas que às vezes aparecem, assim, umas críticas um pouco negativas, elas estão todas enviesadas ou por identitarismo, ou por falta de informação do que é a história do Brasil,
vale a pena, tá? Eu queria sugerir a todo mundo que fizesse. É isso aí, valeu. O Vicente está acompanhando, estamos todos acompanhando, né? E queria agradecer aqui, ó, o super sticker da companheira Nilza Ramos, que mandou uma perinha com 2 pompons, né? Líder de torcida, o pessoal fala. E o companheiro Miguel A. de Matos, que mandou um super chat com a mensagem seguinte: amanhã tem caminhada com Lula em Brasília, caminhada na W3 Norte, concentração na 707 às 9h30, convidando todos os companheiros do Distrito Federal a participar desse evento com o Lula, né? Vai ter a caminhada lá com o Lula, o pessoal já aproveita, leva os panfletos, né? E faz uma panfletagem, depois da caminhada já corre para os bairros ali, né, para o entorno ali de Brasília, cidades satélites, para fazer uma atividade aí de panfletagem. De todos os modos, Vicente, eu te mandei aí todos os super stickers para você escolher o campeão de hoje, hein? Agora o coração tem que ser frio e calculista e escolher. Vou usar assim só um critério científico. Um critério científico, né, cara? Ó, o Marco Antônio Pereira de Matos mandou uma carinha com o olhão arregalado, sorrindo. A Lu Verdão mandou um joinha, né? É uma mão que levanta o joinha, a animação é assim, né? A companheira Angelina Dias mandou um 100 vermelho. O companheiro Cultura Búzios Agostinho mandou um joinha vermelho. A companheira Solange mandou um diabinho com a cara vermelha. A companheira Nara Lima mandou um limãozinho que tá de costas, ele vira, manda um alô assim, sai uma estrela cadente. É uma animação muito doida. E a companheira Nilza Ramos mandou uma perinha com 2 pompons, fazendo aí as vezes de líder de torcida, né? E aí, qual que vai ser o campeão do dia? Olha, eu gosto, essas frutinhas, eu acho elas bem simpáticas, né? Mas o capeta é o mais legal. Oh. Sou fã, assim, Legal. Eu acho que o capeta é um símbolo forte, né? Ele é rebelde, ele é vermelho, então eu curti ele. Que legal, é o super sticker da Solange Pereira, muito bem, companheira. Agora vamos falar que a gente aqui do PCO é satanista. Satanista. Que ridículo isso, né? Eu vi o vídeo, que papo furado, né? É muito papo furado, mas é isso aí. Valeu, parabéns, companheira Solange. Muito obrigado ao Vicente por participar do programa. É sempre muito bom ter você aqui conosco. E a gente volta, a reunião de pauta volta na segunda-feira, né, Márcio Roberto? Segunda-feira. É uma maravilha. Já não vejo a hora de estar aqui na segunda-feira com várias fotos, porque esse final de semana vai ter mutirão, vai ter porta em porta, vai ter... Vamos lá, se você entra em contato conosco, né? Amanhã, a partir das 6 horas da manhã, nós vamos estar nas ruas aí de porta em porta. É isso aí. Então, um bom dia a todos e até segunda-feira. Bom dia a todos. Falou, tchau, tchau.